De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posse. Vamos juntos ao vivo, direto dos estudos da Rede Família em São Paulo, até às 11h30 da manhã. E um recente relatório intitulado Avaliação Global de Drogas Sintéticas 2014, publicado pelas Nações Unidas para Drogas e Crimes, revelou que a produção e o consumo de drogas sintéticas têm alcançado números alarmantes, superando os da heroína e cocaína em muitos países do mundo. Segundo o relatório global, foram registradas 348 novas substâncias psicoativas de 2008 até 2013. Mas o número real dessas novas substâncias pode ser significativamente superior, dado que esses números refletem apenas relatos de fontes oficiais e não levam em conta fontes não oficiais. Nós estamos recebendo novamente aqui o delegado especialista em dependência química, Dr. Carlos Magno, que vai falar sobre essas novas drogas e os danos que podem acarretar à saúde de uma pessoa. Dr. Carlos, bom dia. Rafael, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Droga sintética. Vamos redefinir para o pessoal de casa? Vamos lá. Primeira geração das drogas naturais. Substâncias encontradas na natureza e utilizadas. Maconha, por exemplo, uma droga natural, porque não sofre nenhum processo químico. Tabaco. O cigarro é uma droga natural. A planta tabaco é simplesmente, as folhas são secas, trituradas e é o cigarro comum, mas não sofre manipulação. Todos os malefícios do cigarro são próprios da planta. Segunda geração das drogas, semissintéticas. Substâncias encontradas na natureza, trabalhadas em laboratório e geram drogas. Cocaína. Para eu ter cocaína, eu preciso da planta coca. Terceira geração das drogas, drogas sintéticas, produzidas absolutamente em laboratórios, não precisam da natureza. Então, o que aconteceu? Por exemplo, para você traficar maconha, você precisa de milhares de hectares, plantação, adubo, irrigação. Veja o transporte de toneladas de maconha, isso tudo uma logística. As semissintéticas já diminuiu o volume e o lucro maior. Drogas sintéticas. Um laboratório do tamanho desse estúdio pode produzir milhares Um e fundo milhares. de quintal. Exatamente. E quando você lê o relatório da ONU, é justamente por isso. Esse número é a partir de relatos de apreensões policiais. Então, nós acreditamos serem muito maior. Agora, o efeito no jovem é muito mais devastador ainda do que os outros tipos. Muito pior. Por exemplo, do Spice, que é a maconha sintética. Fala-se em 500 vezes mais forte que fumar um baseado. Então, muito papai e mamãe aqui que está nos vendo agora, de repente nos anos 60, 70, fumou maconha. Esse pai, essa mãe, a maconha natural. E o filho dele, se ele estiver mexendo com droga sintética, papai e mamãe, eu estou falando de uma droga 500 vezes mais forte que o seu baseado lá, que já fazia mal. Então, é por isso que tem sido relatados muitos óbitos e mortes por ingestão dessas drogas sintéticas. Doutor, o relatório fala em 348 novas drogas, né, até 2014. 2008, 2013 ali, que apresenta esse relatório. Agora, quais são as mais comuns? O que o jovem mais tem utilizado, trazer aqui para o infelizmente? Brasil. Êxtase. Que é a mais famosa. Que é a mais famosa. Rola nas baladas, danceterias. Né? O próprio crack, que continua em alta. Mas eu queria falar sobre o êxtase porque ele está na mão do jovem, desse jovem classe média. Cada comprimido varia entre 30 e 60 reais. E é uma droga extremamente potente. Recentemente, nós tivemos um empresário brasileiro que morreu lá em Cancún. Isso, exatamente. Eram dois irmãos, irmãos. Que estavam numa viagem, num passeio. Isso. E os dois, acho que eles tomaram. Foi justamente êxtase. Foi justamente. Parece que é êxtase com álcool. Acho que na conversa, nos primeiros momentos, né, o irmão, o sobrevivente, disse que ambos estavam sendo perseguidos. Sim. Quando, na verdade, foi a própria droga que gerou neles essa mania, essa alucinação de perseguição, né? Ele tem uma hora que ele fala assim, veja, estão todos olhando para mim. Todos os carros estão me perseguindo. A alucinação. E depois ele, lá em cima no prédio, no apartamento, ele cai acidentalmente. Tivemos também recentemente
a morte de um jovem na raia olímpica da USP. Isso. Com uma droga nova sintética que é o 25I, ou chamado N-Bon. Essa droga, Rafael, para vocês terem uma ideia, você em casa, ela utiliza o bromo. O bromo é uma molécula que faz com que a droga permaneça mais tempo no organismo. Também produtora de alucinações, o aumento das sensações visuais e táteis. Isso leva o jovem ao quê? Ele relata que o corpo fica mais... o toque sensual. Por isso que as pessoas, inclusive, acabam se expondo a relações sexuais sem preservativos. Quer dizer, entra todo num complexo de outros contextos. O grande perigo dessas drogas, e é aí que nós começamos a entender as brigas, as confusões do nada, é porque ele está nessa alucinação. Então, de repente, você olha para ele, você olhou para a pessoa, mas quem está na alucinação interpreta esse olhar de repente, uma forma agressiva. E parte para a briga. E dali você tem as confusões. Né? Doutor, para ilustrar a nossa conversa, tem algumas imagens, né, que falam, inclusive, mostram inclusive alguns tipos de drogas, é isso? Olha lá, ó. Aí é cocaína, é isso? Esse pode ser cocaína, pó branco pode ser heroína. Há muitas drogas, olha essa aqui, ó, isso é heroína. Heroína. Principalmente na forma injetada. Felizmente, Rafael, nós não temos heroína no Brasil. Por um único detalhe, preço. É muito cara? A heroína entraria no Brasil hoje, acreditamos, por volta de R$300 o grama. É uma coisa louca. Mas na Europa e Estados Unidos, é a droga que mais causa consequências, né? Entendi. Olha, a heroína então aí. Tem a próxima? Não consegui... a gente não está conseguindo identificar, gente. O que são... Lança. Ah, esse é o lança-perfume. Lança-perfume. Pronto. Carnaval que estamos falando. O lança-perfume... Esse é famoso. Esse é perfume. O lança-perfume é o cloreto de etila. Agora, olha que coisa maluca. Na Argentina, o lança-perfume é utilizado como nebulizador sanitário. Tirar o mau cheiro lá das fezes. Num banheiro, é isso? Banheiro. E brasileiro usa para cheirar. Agora, a droga pode matar por parada cardiorrespiratória. Então, você está no carnaval, cheira, lança perfume, eleva a pressão arterial e batimento cardíaco. Olha só que combinação. O camarada está pulando e dançando, aumentando, o coração já está naturalmente batendo mais forte, pressão arterial. Tomando um álcool. O álcool potencializa as drogas. Então, por isso que você vê, de vez em quando, relato de pessoas de 18, 20, 30 anos morrem por parada cardiorrespiratória, complicações renais graves, porque você soma a atividade do carnaval, mais uma droga que acrescenta sobrecarga ao coração e mais a bebida alcoólica. Isso é uma combinação explosiva. Agora, doutor, na verdade, quando uma pessoa consome uma droga, ela nunca sabe de onde veio essa droga. Não. E aí, eu sei que já é muito comum o fabricante, faltou o composto A. Ele pega qualquer coisa lá e acaba misturando aquela droga. Por exemplo, no caso da cocaína. Cocaína lá no Departamento de Narcóticos, enquanto eu estava lá, nós fizemos uma pesquisa com o Instituto Criminalístico, doutor Negrini. Pasmem vocês, a cocaína que está nas ruas, não é só de São Paulo, pode ser do Rio, Belo Horizonte, qualquer lugar do Brasil, não passa de 30% de cocaína. O resto é porcaria. Qualquer pó branco. Tá. Comprimido amassado, efedrina, cafeína, pó de vidro, pó de mármore, gesso, pó branco, mistura. E aí, quando a pessoa injeta, agora é que está o problema. Quando chega no hospital, o próprio médico não tem o que fazer com aquilo. Porque se a droga fosse pura, olha que coisa maluca. Se você fala para o médico, doutor, é cocaína. Se fosse pura, o médico sabe qual é o remédio antagonista, a droga que vai combater. Para combater aquilo. Agora, quando está misturado de tanta coisa que ninguém sabe, qual é o antagonista? Que droga interage com isso? O que complica a possibilidade do médico intervir. Tem mais uma foto para a gente mostrar agora, para a gente ilustrar a nossa conversa? Essa droga avermelhada pode ser a heroína brown. É a heroína marrom, é uma droga mais misturada. Né? É um papelzinho, né? É isso, Se for selinho, aí pode ser LSD, que é sublingual, o N-Bon, não é? E a própria maconha sintética.
Doutor, a internet facilitou muito a comercialização dessas drogas, A né? internet tem sido apontada como o grande vetor, dada a possibilidade da difusão da informação e o acesso ao correio. Então, os meios de você receber a droga em casa sem passar... Porque se tem um problema, a droga sintética é quando ela vai passar nos rastreadores, essa substância não é detectada, por exemplo, como um rastreador de metal. Você vai mandar uma arma de fogo, chega lá no SEDEX, para. Agora, quando eu estou com substância líquida, isso passa normalmente. Segunda dificuldade, como você relatou, drogas sintéticas, as legislações, por exemplo, demoram a detectar. Enquanto essa legislação, por exemplo, no Brasil, não fizer parte da relação de drogas ilícitas, e é uma portaria do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária, essa substância para nós policiais eu não posso fazer nada. Então, quando chega uma droga, se não fizer parte da legislação, a polícia não pode agir. Então tem todo um tempo Mas de... quando o senhor fala quando chega uma droga, é quando chega de fora, de outro país, para o Brasil, ou quando mesmo inventam no Brasil aqui? Pode, os nossos próprios peritos, os químicos, têm condição de produzir droga a partir daqui mesmo. Então, quando eu digo chega ao conhecimento, por exemplo, nesse acidente, um menino morre lá na USP, aí o laboratório, ninguém praticamente tinha conhecimento desse 25I. Aí foi pesquisar, não fazia parte ainda da relação de drogas psicotrópicas. Foi invenção nacional essa droga? Não, 25I? não foi. não. Pelo contrário, é leste europeu. Tá. Agora, o que é droga lá fora? É droga no Brasil Não, também? também não. As legislações são locais. Há um consenso nas principais drogas. Né? Existe uma relação internacional. Mas essas drogas novas... Então, por exemplo, os Estados Unidos entendem que determinada substância deve ser classificada. A França vai analisar, a Suécia, o Brasil. Né? Então, isso dificulta, inclusive, mas o nesse padrão caso, internacional. a Organização Mundial de Saúde não poderia intervir? Será que ela não tem uma política para esse tipo de ação? Tem. A própria ONU lá possui o órgão, onde nós temos reuniões periódicas, as classificações internacionais, agora, elas não obrigam. Os países que são signatários, determinada droga. Então, isso vai cair aqui, por exemplo, no nosso caso no Brasil, é a Anvisa. O órgão é a Anvisa, Vigilância Sanitária. A partir de relatórios, ela vai analisar. E chegando à conclusão que essa substância, de fato, é uma droga e deve passar para a relação de entorpecentes, outras substâncias ilícitas, edita a portaria. Por exemplo, estávamos falando do cloreto de etila. Houve uma época em que, por algum motivo, ele saiu da lista e deixou de ser droga ilícita. Aí foram rever o protocolo e disseram, não, essa substância não pode. E aí voltou a classificação. Nós temos substâncias, chás, por exemplo, que são considerados chás alucinógenos e não fazem parte ainda da nossa relação. Então, como você disse, pessoas com acesso à internet importam essa droga, chega aqui, porque não há legislação, a polícia, por exemplo, não pode fazer nada. Nós só podemos agir diante da lei. O dado que a ONU aponta é que a cada 3 dias podem estar surgindo drogas sintéticas a cada 3 novas. dias. Porque, Rafael, o negócio é o seguinte, o perito, ele tem uma substância, basta modificar uma molécula, acrescentar um átomo. Então, por exemplo, eu quero uma droga para curtir som. Ele joga uma molécula de alucinógeno. E aí a droga, ao interagir, passa a me dar uma capacidade auditiva diferenciada, onde a pessoa diz que vê o som. Eu queria jogar mais rápido no computador. O perito joga lá uma substância, uma molécula, um átomo, que vai melhorar a capacidade de resposta dos dedos. Gente, é um Por absurdo. exemplo, o cristal. O cristal não pegou no Brasil, mas na Califórnia e Los Angeles... Cristal é uma droga sintética, é isso? Sintética. É o ice. Né? É derivado da metanfetamina. Relatos de jovens que chegam a ficar 20 horas sentado diante de computadores em jogos eletrônicos sem se alimentar. Isso é loucura. E não dá sono. Essa molécula do bromo... Então, você imagina um cara 20 horas no computador. Velocidade nos dedos.
intensificação das cores, é tudo o que ele quer. Agora, o corpo vai cobrar, né? A sobrecarga sobre o sistema nervoso central. Vai ter um Horas preço sem depois dormir, disso aí. sem se alimentar. Então você tem esse garoto já com uma predisposição. De repente ele tem uma cardiopatia, um garoto de 18 anos tem um ataque cardíaco fulminante. Mas como? É porque ele está, o sistema sobrecarregado. Doutor, falando ainda sobre política internacional, nós tivemos recentemente o caso do brasileiro que foi morto na Indonésia por tráfico de drogas. Por outro lado, a Indonésia combate de uma forma veemente esse tipo de crime, mas é um país onde mais se consome droga também. Eles têm essa visão de que o tráfico deve ser duramente reprimido, não obstante, com outras situações passam a ser lenientes. Faz parte da geopolítica local. Entendemos, por exemplo, no nosso caso, já o Brasil, no âmbito internacional, no caso da legislação sobre drogas, nós entendemos que é extremamente leniente. As leis são muito brandas. Brandas e as possibilidades de não cumprir pena maiores ainda. É por isso que traficar drogas no Brasil, infelizmente, para certa classe de pessoas, é um crime que compensa. Quer dizer, o alto lucro e a possibilidade de ser preso e permanecer na prisão tem dificultado as políticas de repressão. Então, como você falou da Indonésia, tenta conseguir alguém hoje para levar droga para a Indonésia. Você já não encontra. Você já não encontra. Tá. E para o Brasil? A pessoa faz assim, não, a pena mínima lá é 5, mas se for primário cai 1/3, dá 1,8, 1 ano e 8 meses. Desse 1,8 no bom comportamento, mais um sexto. Quer dizer, isso vai descaracterizando a pena. O sistema penitenciário, infelizmente, caótico. Quando eu falo desses assuntos, eu digo, a cadeia, a pena perdeu o sentido. Então as pessoas não temem. Já não tem mais cadeia. medo de ir para a cadeia. Exatamente. É isso mesmo. E com isso, você tira da lei o poder coercitivo dela. Nós precisamos, quem sabe numa outra entrevista, a gente conversar sobre esse problema do Brasil, da perda de credibilidade nesse sistema todo, onde as pessoas não se sentem inibidas. Então, matar a pessoa diz... É o país do pode tudo, né? Pode Ainda tudo. isso. E isso é altamente incentivado por esses crimes que vêm ocorrendo no plano superior. Então, quando se vêem pessoas poderosas cometendo delitos de lesa pátria, milhões, como o Mensalão, por exemplo, onde se diz, mas já foi todo mundo embora, ninguém devolveu nada. Isso passa para a nação uma coisa muito ruim, uma sensação de que tudo pode e que não dá nada. Impunidade, né, doutor? Impunidade, Infelizmente, impunidade. Agradecer mais uma vez a presença do doutor Carlos Magno, obrigado pelos esclarecimentos. Olha, papel da família é fundamental. A gente acabou não abordando aqui, mas os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos, né, doutor? Leva e busca na festa. Vai lá e quando o filhão chega, olha nos olhos. Conversa. Hálito, conversa. É importante. Muito obrigado. Doutor Carlos Magno, mais uma vez, prazer. muito obrigado. Muito obrigado. Gente, Tudo Posso segue agora e segue com informação. Olha, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, confirmou ontem a existência do 4º volume morto no sistema Cantareira. Acabei de falar isso na conversa com a doutora Ivelise. A estimativa é de que a nova reserva técnica tenha 40 bilhões de litros e que elevaria o nível do reservatório em cerca de 4 pontos percentuais. Em janeiro, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, já havia confirmado que estuda agora usar o 3º volume morto disponível na represa Atibainha. Porém, o uso depende também de aprovação da Agência Nacional de Águas, né? O volume corresponde a 41 bilhões de litros de água e estes seriam já agora, né, os últimos recursos, segundo a Sabesp. O Cantareira, ele é formado por 5 represas. Tem o Jacareí, o Jaguari, o Cachoeira, a Atibainha e também o Paiva Castro. E tem capacidade total em torno de 970 bilhões de litros de água. O sistema Cantareira abastece pouco mais de 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo e, pelo menos ontem, né, operou com 6,4% de sua capacidade após a 8ª alta de nível desde fevereiro. O nível, então, leva em conta 2 cotas do volume morto exploradas
pela Sabesp. A ordem ainda, né, mais uma vez, é economizar. Vamos agora então para o intervalo. Na sequência, a gente tem a nossa doce culinária desta quinta-feira. Estou esperando você.